Vendeu ou quer vender um imóvel e está em dúvida se deve ou não pagar imposto de renda sobre essa operação? Você está no lugar certo. Recentemente eu fiz um vídeo sobre as hipóteses de isenções do imposto de renda na venda de imóveis e muitas pessoas comentaram, me procuraram para tirar diversas dúvidas sobre o assunto. Os casos mais perguntados, eu trouxe as respostas no vídeo de hoje. Então eu vou falar aqui hoje sobre a possibilidade de isenção na venda de imóvel para financiamento, isenção na venda para construir imóvel, herdar imóvel e posteriormente vender, como fica a situação do imóvel com mais de um dono e muito mais. Se você tiver dúvidas, fica até o final porque o seu caso pode ser um daqueles que eu comento por aqui. Vamos aprofundar então. Pessoal, meu nome é Lonisa, sou advogada tributarista, contadora, professora universitária, mestra pela UFMG e doutoranda pela USP, tudo em direito tributário. E vejam, a primeira pergunta é a seguinte: comprei um imóvel e agora vou vendê-lo. Posso descontar o valor da correção imobiliária? A nossa legislação não permite a atualização do valor de compra do imóvel pela inflação. Então, se o contribuinte comprou por 100 mil e na data da venda o valor corrigido do imóvel é 500 mil, nós vamos considerar o valor de 100 mil como custo de aquisição e para fins do cálculo do imposto de renda. Vamos seguir. Vendi um imóvel para construir outro. Tenho direito à isenção? Sim, é possível aproveitar da isenção de imposto de renda se o valor do imóvel vendido for utilizado para a compra de outro imóvel residencial que esteja em construção ou tenha sido comprado na planta. Lunice, e se eu quiser comprar um terreno para construir, pode? Não. Tem que ser um imóvel já em construção ou na planta e, obviamente, no prazo de 180 dias. Tem que ser no prazo de 180 dias. Vamos lá, comprei um imóvel financiado antes de vender minha casa residencial. Posso aplicar o valor da venda para quitar o financiamento e não pagar o imposto? Com certeza. Se o contribuinte financiou o imóvel antes mesmo de vender a sua casa ou seu apartamento atual, ele pode sim usar esse valor para quitar o restante do financiamento. Lembrando que se sobrar dinheiro, nessa operação incide o imposto. Por exemplo, vendeu uma casa por 500 mil e usou apenas 300 para a quitação do financiamento. Os 200 mil serão tributados. É claro! Tenho um imóvel no meu nome e o valor dele está abaixo do 440 mil. Tenho esse imóvel desde 2014. Me casei em 2022 em comunhão universal dos bens e meu esposo já possuía um imóvel também. Por conta do regime do casamento, estou entendendo que não terei direito à isenção do imposto por conta de que os meus bens agora são do meu esposo e o imóvel dele é dela, mesmo os adquiridos anteriormente ao casamento. É isso mesmo? Vamos dividir essa pergunta porque ela tem muitas nuances. Em primeiro lugar, sim, os dois imóveis são de propriedade das duas pessoas. Então você já não se encaixa no caso da isenção de venda de imóvel com valor menor do que 440 mil. Afinal de contas, para ter direito a essa isenção, é necessário que o contribuinte tenha um único imóvel. Se você é proprietária de dois imóveis, ainda que essa propriedade seja comum ao seu cônjuge, você não pode usufruir dessa isenção. Mas isso não significa que você não possa usufruir de outra isenção, por exemplo, como é o caso da isenção da compra de um imóvel residencial. Aqui não há exigência para que o proprietário tenha apenas um único imóvel. A exigência nesse caso é que o ganho de capital, o ganho na venda de um imóvel residencial, seja aplicado na compra de outro imóvel residencial. Então tem que ficar atenta às outras isenções e verificar se cumpre os outros requisitos. Momento da pausa para pedir o seu like no vídeo, por gentileza. Considere também se inscrever no canal se esse é um tipo de assunto que te interessa. No canal eu sempre falo sobre economia de impostos, planejamento tributário, mas de qualquer forma, muito obrigado pela ajuda. E vamos continuar. Posso vender um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial fora do Brasil? Não. A isenção do imóvel residencial só é válida para a compra de imóveis localizados no Brasil, dentro do Brasil. Então a compra de imóveis localizados no exterior, obviamente, não garante a isenção. Posso vender um imóvel residencial para comprar fundos de investimento imobiliário? Existem algumas perguntas que vocês realmente complicam, viu, gente? Fundo de investimento imobiliário é imóvel residencial? Não. Se não se trata de um imóvel residencial, obviamente que não existe isenção para esse tipo de operação. Vamos para a próxima pergunta. Tenho uma casa junto com meu irmão que vale 700 mil reais. Temos que pagar imposto de renda na venda desse imóvel? Depende. A tributação nesse caso deve ser considerada individualmente. Então a análise ela deve ser feita individualmente para cada irmão. Se você individualmente se encaixar em uma das isenções de imposto de renda, aí obviamente você tem o direito.
Por exemplo, é o seu único imóvel? O valor da operação é menor do que 440 mil? Você não fez essa operação nos últimos 5 anos? Se sim, então você está isento. Porém, por outro lado, se o seu irmão ele tem vários imóveis, aí ele já não se enquadra nessa opção. Então, a situação ela tem que ser analisada caso a caso, justamente porque, nesse caso, o ganho de capital ele é verificado individualmente, em relação a cada pessoa. Então, cada situação individual tem que ser isoladamente considerada. Tem que analisar a sua situação e a situação do seu irmão. Próxima. Herdei uma casa com mais 2 irmãos e essa casa foi adquirida pelo meu pai em 1970. Como fica o ganho de capital? Bom, essa dúvida ela é relacionada com a isenção de imposto de renda sobre a venda de imóveis antigos. Então, quanto mais antigo o imóvel comprado, menor vai ser o imposto que o vendedor vai pagar na venda desse imóvel. Só que nesse caso que eu trouxe aqui, existe uma variável. Existia uma transferência antes da venda desse bem. Qual foi a transferência? Foi a transferência por meio da morte do pai. O momento da morte do decúdios passa a ser o momento em que você adquiriu o imóvel e não mais aquele momento em que o seu pai comprou esse imóvel. Aquilo ali já passou. Então vamos imaginar, imóvel comprado em 1970 que foi herdado em 2010. Em 2010 houve a transmissão desse imóvel e, portanto, já não há o que se falar em aquisição de imóvel antigo, porque essa transferência em 2010 se configura como uma nova aquisição. Então, se agora em 2024 você for vender esse imóvel, você tem que considerar a data de aquisição em 2010 e não a data de 1970. Então, se agora em 2024 você quer vender esse imóvel, você tem que considerar a data de aquisição em 2010 e não a data de 1970. Nesse caso, o que é que você deveria ter feito? Você deveria ter declarado e quitado o ITCMD, o Imposto sobre Herança, já sobre o valor atualizado, porque declarando a herança sobre o valor atualizado, quando você fosse vender agora em 2024, o custo desse imposto ficaria bem menor. Mas se, por outro lado, você declarou a sua herança pelo valor histórico, aquele de compra do imóvel em 1970, você fez a pior coisa que você deveria ter feito. Porque você perdeu a isenção do imóvel antigo, considerando que houve uma nova transferência em 2010, e vai pagar um valor enorme de imposto de renda porque não atualizou o valor do imóvel quando deveria ter feito. Deixou o valor do imóvel, o custo de aquisição, como sendo aquele que foi adquirido em 1970. Ou seja, quis economizar no ITCMD, mas agora vai pagar caro no imposto de renda. Por isso que eu falo, gente, todas essas operações que incidem imposto é necessário procurar a ajuda de um profissional, para não só te ajudar com a operação atual, como também prever as futuras incidências tributárias. Isso é importantíssimo porque evita esse tipo de situação. Essas são as minhas considerações de hoje. Se você tem mais dúvidas, não esquece de comentar, porque eu faço questão de responder as dúvidas de quem me acompanha aqui no canal. Não esquece de curtir e compartilhar. Eu, claro, agradeço muito e sempre. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais!